Olá, bem-vindos a mais um CEO Talks. Eu sou Isabela, estou aqui com Philip Collins e um super convidado, Romael Sosso. Muito bem-vindo. Obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês e com toda a audiência. Imagina, CEO da Portobello Shop. Para a gente poder começar essa conversa, você explica para a gente o Grupo Portobello e onde você se encaixa nessa estrutura? Vamos lá? Claro, com prazer. Bom, o Portobello Grupo, né, ele é composto é uma empresa com uma história de 42 anos, né, no segmento de revestimentos cerâmicos, e ela é composta por 4 unidades de negócio independentes, né? Uma que é a fábrica, propriamente dita, onde a gente produz os nossos produtos e faz o desenvolvimento e também vende para wholesalers e para o mercado de exportação. A gente tem uma marca que se chama Pointer, que faz um produto que é um super cerâmico com mais foco nas regiões norte e nordeste do Brasil, fica no nordeste. Temos a Portobello América, que é um modelo de distribuição que nós temos no mercado americano e que está virando um modelo de cadeia integrada também em indústria varejo, porque a gente está em plena construção numa fábrica de revestimento cerâmico nos Estados Unidos e que vai inaugurar em março do ano que vem. E a outra unidade de negócio é a Portobello Shop, que é o braço do varejo e o braço que tem contato diretamente com o consumidor final, né? Então é ali onde a gente, de fato, pulsa e exercita aí todos os temas relacionados a varejo. E você é recente como CEO da Portobello Shop, tem ali menos de 2 anos de mandato agora, finalzinho de 2022. Conta um pouco da sua trajetória até chegar nessa posição e nessa companhia. E é curioso porque você vem não da indústria e da parte cerâmica, e sim da parte mais de varejo. Então conta um pouco de como é que você como é que você chegou até aqui e que transformação você tem feito no setor. Legal. Bom, eu comecei minha carreira, sou do interior do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, né? Comecei minha carreira trabalhando no Hard Business to Business, né? Numa empresa multinacional americana do segmento de oil and gas. Fiquei quase 7 anos trabalhando nessa empresa e foi a base da minha formação profissional, né? Então, acho que aprendi muito, principalmente de visão de longo prazo, processos, execução, que eu acho que é muito comum a multinacionais e que não é uma coisa tão habitual no nosso segmento aí de varejo. E né? que a cultura americana traz, né? Todo esse muito peso de processo, esse pragmatismo. Cara, se você me prometeu 100, não me interessa o 99 nem 101, me interessa o 100. Faz muito isso, né? Então, essa formação profissional aí me ajudou muito assim, no início da carreira. Mas não era o que eu sonhava fazer, né? Eu sou apaixonado por cliente, por marca, por produto, por canal de distribuição. E aí fiz um movimento de carreira para ir trabalhar num business to business to consumer, né? Um B2B2C, que foi a Grendene Calçados, que é uma fabricante lá do sul do país, um grande fabricante de calçados com expressão internacional, né? E gestora de grandes marcas, né? Então ali eu acho que começou o meu contato realmente com marca, cliente, produto, canal de vendas, e aprendi bastante tempo. Também foi um ciclo longo, um ciclo de quase 7 anos, né? Passando por várias áreas de comercial, produto, marca, até chegar numa empresa mais business to consumer, né? Que foi o movimento que eu fiz da Grendene para trabalhar na Hering, que aí é uma empresa que já trabalhava varejo, propriamente dito, administrava canais de venda direta ao consumidor, mas que tinha uma indústria por trás, né? Então trabalhava no modelo de cadeia integrada. Também foi uma grande escola, né? Operar uma rede, trabalhar e ter a oportunidade de trabalhar numa marca tão legal como é a Hering, né? Com tantas possibilidades, um modelo de negócio bem complexo, né? Porque são muitas marcas e muitos canais de venda, né? São lojas próprias, são franquias, são atacados, são multimarcas, são e-commerce, são distribuidores, venda no mercado internacional. Então, gerir essa relação entre os canais é bem complexo, né? Para cada uma delas você tem uma estratégia também, né, Romael? O que você faz de estratégia para B2B é uma estratégia que você faz para um wholesale é diferente, que você faz para um B2C é diferente. Então, você conseguiu aprender um pouco de tudo ali. Exatamente. É muito complexo, principalmente gerenciar os conflitos entre os canais, né? Então, uma empresa que tem multicanalidade, mesmo tendo estratégias específicas, né, por canal de venda, seja de produto, de comunicação ou de go-to-market, sempre tem conflitos a serem gerenciados, né? Então, acho que foi uma escola bem importante, muito bacana. Assim, me diverti muito trabalhando lá.
E aí, depois de lá, fiz um movimento também para trabalhar numa pura varejista, né? Então, saí do B2C com cadeia integrada para trabalhar numa pura varejista, que foi a Renner, lá em Porto Alegre. Então, voltei para o Rio Grande do Sul. E também acho que foi uma escola bem importante para mim, principalmente uma escola de processos, né? E ver como funciona uma pura varejista, né? Que não tem cadeia integrada própria para trás, ela é feita de parceiros, fornecedores, né? E uma rede inteira consolidada, mas é uma pura varejista, né? Então, o conjunto de capabilities, né, que uma empresa dessa tem é muito diferente de uma empresa que tem indústria por trás ou que trabalha só no business to business. E aí todo esse ciclo, né, de carreira, tentei fazer uma longa história curta aqui, né? Mas todo esse ciclo de carreira me fez chegar na Porto Belo Shop, né, com um desafio muito grande de primeiro sentar numa cadeira de número 1, né, de CEO de uma operação. E segundo, de ajudar ou contribuir na transformação cultural e operacional que a empresa estava se propondo, né? Que era fazer essa transição da indústria para o varejo, colocar o cliente no centro e todos os desdobramentos que isso tem. Isso é um bom gancho para a próxima pergunta, porque é pouco óbvio uma companhia com raiz mais industrial trazer alguém que tem mais experiência em varejo, e eu entendo que você é parte de uma mudança também de modelo mental da companhia. Então, a gente estava comentando sobre colocar o cliente no centro, e hoje Porto Belo 196 milhões de faturamento nesse último trimestre, 143 lojas, mais de 1.000 funcionários só na Porto Belo Shop, esses 3 números. Como que é você protagonizar e liderar como CEO essa transformação para colocar o cliente no centro, essa transformação para colocar uma estratégia diferente, um modelo de execução diferente numa empresa com background mais tradicional industrial? Sem dúvida. É um desafio muito grande, né? Fazer uma transformação de uma indústria para um varejo, né, é quase ressignificar a organização inteira, né? Porque o modelo clássico industrial ele tem uma visão de dentro para fora, né? Ele desenvolve, seja produto, seja canal de venda, a partir de uma perspectiva de dentro para fora. E na medida que a gente se dispõe a ser varejista, a gente tem uma perspectiva do olhar 100% de fora para dentro, é a visão do cliente e como ele interage com os produtos e com os canais de venda. E aí essa transformação, que ela é cultural numa medida e operacional em outra, ela é bem desafiadora, né? Porque passa por ressignificar praticamente todas as áreas da empresa, né? A gente, como alguns exemplos estava dando, né? A gente tinha SLAs de serviço para cliente que eram medidos em semanas, né? Como é que a gente vai responder a uma fricção com o cliente em semanas? Isso é impossível. Numa visão industrial, até isso pode ser aceitável, né? Numa relação B2B, mas numa relação B2C, onde o consumidor está esperando uma resposta imediata, não pode ser. No seu caso, você não coloca pisos na sua casa mais de uma vez em muito tempo, então tem que ser uma coisa bem imediata, certo, Isa? Com certeza. Acho que indo muito nessa linha, Romael, a gente estava falando também, né? A gente tem uma experiência aqui em conjunto. Sim. E você veio aí para ser CEO da Porto Belo Shop para transformar o negócio. Você já falou aqui um pouquinho, uma frase que eu gosto muito de ouvir, que é transformação cultural e operacional. Exato. Então a gente fala muito de transformação digital, as pessoas se assustam. Nossa, é uma coisa que envolve muito tecnologia, né? É muito difícil fazer. Não. Você está trazendo uma visão de transformação digital, ela na verdade é uma transformação cultural e operacional. Exato. E aí, como é que você leva essa mentalidade, você chegando na Porto Belo para transformar, e não cai no encantamento de ver todos os KPIs verdes, porque você está chegando, todo mundo quer mostrar, olha, aqui tudo funciona, não precisa mudar nada. Como é que você sai dessa visão apaixonada ali, né? De que, pô, são só os KPIs verdes que estão funcionando. Ou até dos anticorpos, né? Os anticorpos da inovação. Sem dúvida. E você vai efetivamente entender qual é o problema da sua empresa para aí sim você começar a fazer a transformação cultural que você está fazendo hoje. Eu acho que o grande gatilho para tudo isso é a visão do cliente, né? A gente ter a sensibilidade e a humildade de ouvir o cliente e, a partir do que ele nos responde, desenhar a organização para dentro para responder para isso. E aí é isso que a gente tem feito um pouco. A gente, desde esse 1 ano e meio aí de trabalho, a gente tem ouvido muito o cliente, muito, seja... E não é só elogios, né? Nas críticas, eu acho que a gente consegue realmente mostrar o que a gente é capaz, né? Respondendo, né? As demandas e as fricções que são geradas na relação com o nosso cliente. O nosso processo de negócio ele é complexo, né? Ele não é uma venda trivial, né? O cliente vem ou vai nas nossas lojas 5, 6, 7, 8 vezes até decidir qual piso vai escolher para sua casa. Então, ela é uma venda muito complexa em muitas etapas. Ela tem uma temática técnica também, é piso para parede, é para piso, é para área interna, para área externa. Então, ele tem
uma complexidade muito grande. E aí, por natureza, tem muitos pontos de fricção nessa jornada, porque são muitos pontos de contato. E aí essa transformação cultural e operacional que a gente tem feito do digital é muito de olhar, tá bom, se a visão do cliente é essa, e eu acho que a gente criou uma área lá dentro, né, de CX, né, uma estrutura de CX bem importante dentro da empresa, que é justamente na visão do CX ser o grande arquiteto na relação cliente-empresa. Né? Então, ele entende lá todos os desejos, os pontos de fricção do cliente e desenha essas jornadas para dentro da empresa. Então, todos os pontos de contato, você disse. Todos. Pré-compra, pós-compra, digital, físico, etc. Todas as jornadas de clientes eles são de responsabilidade da área de CX. E aí, junto da área de CX, o que também não é uma coisa trivial, hoje a gente tem a área de processos. Então, o CX, além de escutar a dor do cliente, né, e fazer essa relação com o cliente, ele ajuda a redesenhar os processos para que essas fricções diminuam ou acabem ao longo do tempo. E aí isso tem trazido uma transformação muito grande na nossa operação e na nossa cultura também. Até mesmo porque é comum a gente ver em empresas, a minha área faz o que é mais fácil para a minha área. Não necessariamente o que a minha área faz, que é mais fácil para mim, vai ser mais fácil para o meu cliente. Então, você trazendo essa visão de customer centricity, né? Exato. Você está colocando o cliente no meio. Você gera um problemaço para dentro, que é, cara, vamos ter que repensar, porque se você acha que o seu processo é bom, o teu cliente não acha. Exato. É um problema bom de resolver, né? Deve ser gostoso fazer isso, né? Dentro de casa você precisa parar as arestas, mas eu acho que o subproduto dele é bem positivo. Exato, e a gente viu uma necessidade, a partir dessa centralidade no cliente, né? A gente viu uma necessidade gigantesca de mudar o modelo organizacional nosso ali na Porto Belo Shop. Né? Então, a gente tinha um modelo organizacional padrão, que é uma empresa departamentalizada e muito verticalizada nos departamentos e nos silos, né? Vamos chamar assim. E a gente viu que para resolver com agilidade as demandas que os clientes nos davam, a gente precisava de uma relação de trabalho entre os departamentos muito mais celular, né? Menos departamentalizada e mais celular. Então a gente, por exemplo, não tem mais organograma na empresa. Né? O nosso organograma, que era um organograma tradicional, não existe mais. A gente tem a visão do cliente no centro e todas as outras áreas da organização orbitando e se interrelacionando para gerar valor para o cliente. Então essa mudança na estrutura organizacional que só foi possível a partir dessa visão da centralidade no cliente, tem nos ajudado a evoluir muito rápido. Obviamente, com a ajuda de tecnologia, com um apoio muito grande do Transformation Officer, né? A gente instituiu também esse departamento, tem nos ajudado a trazer muito desse modelo de trabalho mais ágil e que a gente conseguisse equilibrar a visão do curto e do médio prazo. Né? Então, a gente, por exemplo, hoje na execução da estratégia, a gente trabalha a organização em 2 velocidades, que a gente chama. A gente tem os KPIs de médio e longo prazo, que são os padrões de qualquer empresa que trabalha, que a gente acompanha semestralmente, anualmente, esses KPIs mais padrões, EBITDA, receita. Que reporta capital aberto, né? Exato, eles são mandatórios, né, para o mundo corporativo, mas ao mesmo tempo para poder ter mais sensibilidade da execução e como a gente está escalonando o negócio muito rápido, a gente adotou os OKRs como metodologia para medir o curto prazo. Então, no longo prazo, a gente roda lá olhando o Balance Scorecard clássico, mas no curto prazo, todo o nosso modelo de gestão está ancorado em OKRs trimestrais. Então, tem OKRs, inclusive, que a gente desdobra semanalmente. Então, essa velocidade de execução... Você consegue corrigir muito rápido o seu curso. Muito rápido. Como a gente está escalonando o negócio, né, e se desafiando a fazer diferente, a gente precisa aprender rápido, vai errar bastante ao longo do processo, mas ir corrigindo a rota. E o modelo de gestão que a gente adotou para isso foi essas 2 velocidades de execução. Uma olhando mais médio e longo prazo e uma olhando curtíssimo prazo, que os OKRs nos ajudam muito nessa visão do curtíssimo prazo. Eu gosto muito de ouvir isso, e acho que você, né, também vai ter algo a falar sobre isso. Isso é agilidade na gestão. A gente fala muito não de adianta Scrum. Sprint, Scrum, Squad. A gente fala muito de Sprint, também. Muito focado em tecnologia. Mas o que eu gosto de ouvir você falando primeiro é a paixão que você tem por varejo. Cara, o olho dele tá brilhando aqui falando com a gente de varejo. É verdade. Vocês devem estar vendo aí em casa. E você traz exemplos, Romel, muito diretos de como é que você aplica a mentalidade ágil no seu dia a dia, que é errar rápido e corrigir o rumo rápido. Não adianta você ver que seu EBITDA tá bom, seu NPS tá caindo. Então, você até contou pra gente como é que você colocou esse NPS ali no meio, né? Eu quero pegar esse gancho porque é muito fácil você falar que tem cliente no centro. Temos o cliente no centro. Beleza. Pode falar. De vez em quando a gente faz uma pesquisinha, escuta o cliente. Pesquisinha. É fácil falar que você tem cliente no centro e não provar. Esse que é o porém.
são poucas as companhias que a gente vê que conseguem efetivamente ter o cliente no centro. Você tem os casos Zappos, Amazon, etc, super clássicos. E a gente estava conversando lá nos bastidores e você colocou o cliente no centro, inclusive nos incentivos e compensação da diretoria e do gerência, funcionários, etc. Conta um pouco de como foi colocar, o que você fez e como foi colocar efetivamente cliente no centro, até no skin in the game, né? Exato. Bom, e o que você falou é muito verdade, né? Não conheço nenhuma empresa que diz que não tem centralidade no cliente, né? Mas aplicar isso, executar isso dentro de uma organização, ele é muito complexo, né? Ele tem muitos desdobramentos. E uma das formas que a gente entendeu que ia ser possível, existem prós e contras nisso tudo, mas acho que a gente entendeu que ia acelerar muito essa cultura de centralidade no cliente. Primeiro era estabelecer o NPS como cultura, né? Então, o NPS, a satisfação do cliente, o feedback que ele está nos dando após um ponto de contato com a gente, ele é prioridade no nosso modelo de gestão. Talvez ele seja mais importante que o EBITDA ou que a ROL da empresa, né? É o cliente satisfeito. E aí, o skin in the game, né, que a gente decidiu lá na época, foi de colocar o indicador de NPS como indicador de remuneração, seja de curto prazo, seja de longo prazo, desde o seu grupo, porque não está só em mim, o seu grupo também está skin in the game, né, dando valor para o que o cliente nos responde, né, ou nos dá de feedback. Então, a gente aplicou o NPS como uma métrica de remuneração variável mensal na nossa equipe de lojas. Então, a satisfação do cliente mensalmente na loja afeta a remuneração variável dos nossos colaboradores. Independente se comprou ou não comprou, ou só de quem comprou? A gente faz pesquisa só dos que compraram. A gente mede NPS dos que compraram. A gente mede hoje em 2 momentos, né, um que a gente chama de NPS atendimento, que é quando a gente finaliza o processo de venda na loja, e outro NPS experiência completa, que é após a entrega da mercadoria lá na casa do cliente, é onde se materializa toda a nossa proposta de valor. Ela não é na venda, ela é na entrega, né? Então, sim. E aí a gente colocou o NPS como indicador. Então, esse alinhamento com o incentivo, né, e o skin in the game de fato doer no bolso, né, se a gente de fato não colocar o cliente como prioridade, tem ajudado muito a gente acelerar essa cultura de centralidade no cliente. Obviamente tem efeitos colaterais disso, mas a gente entende que os benefícios para a jornada de transformação que a gente estava, ou que a gente ainda está em curso, ele era bem benéfico, né? E assim o fizemos. E você falou para a gente também nos bastidores que você tem vários cases de transformação que você tem feito, porque hoje para você tecnologia é core na sua empresa. Exato. Ela não é só um apoio para o negócio. Exato. Queria que você contasse aqui para o pessoal alguns desses cases, e principalmente tem um case aí super bom de TMS que está vindo no ar. Então conta para a gente algumas das coisas que você tem feito. Não, muito legal. Nós, nessa jornada de transformação, né, cultural e operacional, de colocar o cliente no centro, a gente decidiu que a gente ia fazer isso já com a camada de digitalização do negócio em todas as suas dimensões, né? Também podemos chamar de transformação digital, mas cabe muita coisa dentro dessa palavra, né? Eu preciso usar a digitalização do negócio. E uma decisão que a gente tomou estratégica era que o digital ele não ia ser um habilitador dos negócios, ele ia ser core. E aí, na medida que o digital vira core, isso tem uma implicação operacional muito grande para todos os times, né? Primeiro que a turma do digital ele tem a mesma responsabilidade que o time de operações de loja em bater meta. Porque se o digital é core, ele tem que estar a serviço do negócio. E o negócio se mede materialmente com a meta batida ou com o resultado alcançado. Então, acho que essa é uma evolução muito grande. E eu acho que essa conexão entre time de tecnologia e negócio é o que tem feito grande diferença para nós, sabe? Porque a gente consegue extrair muito mais valor quando a gente tem conectado o time do digital com o time de negócios. Parece óbvio isso, mas isso não é nada óbvio na execução. E não é fácil de fazer. fazer. É óbvio, né? Exato, falando é óbvio, mas não é nada na óbvio. É mais né? difícil. Não é fácil de fazer, porque aqui na Exame, quando eu cheguei, né, comentei com você, eu cheguei há 5 meses. E a gente tinha exatamente esse mesmo problema. Nós somos um site de notícia. Muito mais. Assim, você ainda vende algo físico. Você Exato. tem o físico. A gente não, era total tecnologia, né? Perfeito. E existia muito dessa rixa. Então, cara, você conseguir fazer essa transformação da tecnologia e entender que ela é parte do negócio e que, cara, para mim interessa se a audiência está vindo, para mim interessa como é que tá a viewability de ads, para mim interessa todos os pontos que interessam para editorial, para publicidade. Exato. Mas não é fácil. Acho que você veio com essa cabeça, isso é muito da sua experiência, Romael. Mas como é que você desce isso para sua cadeia também? Eu acho que ele é um trabalho feito a muitas mãos, né? Eu acho que o grande habilitador para toda essa transformação que a gente está fazendo é o time que a gente
construiu nessa jornada, né? Então a gente conseguiu fazer um time muito forte de varejo e muito diverso. A gente trouxe gente de todas as empresas que vocês imaginaram. A gente trouxe gente da Gol, do Boticário, da Arezzo, da Mastercard, de tudo que é lugar diferente. Assim, a gente foi buscar talentos, pra pegar né? essas referências fora do Essa mercado. diversidade, exato. Legal. O que a gente estava se propondo, ou o que a gente está se propondo a construir, ele é algo que não foi construído no nosso segmento. Então, nada melhor do que fazer um blend, né, de talentos de outras pessoas, mas que todo mundo tenha o varejo na veia e a centricidade no cliente na veia. Eu acho que isso tem sido muito legal. E eu vejo o exemplo do time do digital. Eu comentei para vocês nos bastidores, né? Teve um team building na semana passada que eu fui lá falar com a turma. Eu acho que quando a gente alinha tecnologia e negócio, eu acho que a gente criou um senso de direção muito claro, né? Eu consigo interpretar isso, assim, vendo lá nos times, por exemplo, dos programadores lá do digital, essa satisfação de ver a realização do seu trabalho, né? Então o trabalho dele não para num projeto, a gente nem tem mais projeto, a gente tombou todo o nosso modelo, né? A gente só tem produto, a gente não tem mais projeto lá na empresa, né? Na área de digital. Mas eu acho que o senso de realização que essas pessoas veem, o impacto que isso gera diretamente no negócio da empresa, é algo que transforma. Eu acho que é muito motivador, né, para as pessoas eles verem diretamente o resultado das suas ações e do seu trabalho, né? E aí eu acho que um dos grandes exemplos que a gente tem isso de aliar negócio e tecnologia foi o nosso projeto de TMS, né, na área de logística, né, o Transportation Management System, que a gente decidiu pela especificidade do nosso negócio, não ir para uma solução de prateleira ou de mercado e desenvolver 100% com o nosso time interno. E a gente entregou esse projeto em março desse ano, já rolloutou em todos os nossos centros de distribuição, um projeto que foi transformador para nós, né? Então a gente conseguiu metrificar toda a nossa cadeia logística. A gente ganhou eficiência no carregamento, a gente ganhou precisão, né, no acompanhamento das rotas. A gente não tinha, por exemplo, uma coisa básica que uma varejista deveria ter, que era tracking de pedido. Hoje nós temos tracking real time, como qualquer empresa que tem a entrega, né, ou o deliver no core. Então, lembro muito bem que eu recebi meu tracking que meu piso estava chegando. Muito bem, para não me deixar mentir. Não te deixar mentir. Então isso eu acho que é uma transformação muito grande. Esse projeto de TMS, eu acho que ele representa muito do que a gente está fazendo de transformação, né? Primeiro, de dar valor, né, para uma área que é core para uma varejista, que é a logística, uma última milha de entrega, né? Nós temos 5 centros de distribuição embaixo da operação do varejo, para poder estar com a mercadoria mais perto do momento de consumo do nosso cliente e, por consequência, diminuir o nosso delivery time, né? E eu acho que a evolução que a gente faz na visão da cultura foi que nós tratávamos logística como uma coisa... Sim, a gente via valor, tanto que tinha investimentos, né, em centros de distribuição, mas a gente não entendia o quanto isso fazia parte de uma promessa, de uma proposta muito maior de valor. Que ela começava lá no branding, no desenvolvimento de produto, passava pela experiência da loja, mas ele de fato se materializava e terminava quando o piso, o nosso revestimento, chegava na casa do nosso cliente. E aí é tão louco, maluco pensar nisso, né, que a logística para nós ela é tão core, ou até às vezes mais core do que empresas que têm o delivery na essência do seu negócio, como o caso do iFood ou Uber, por exemplo, né? O iFood, quando a gente faz um pedido, ele normalmente, né, via de regra, ele para na portaria do nosso prédio, né? Quando a gente pede um carro no Uber, a gente desce até a portaria do prédio para pegar o carro na rua. A nossa entrega, ela vai até dentro da casa do nosso cliente. Então, a gente entrega o piso azul no quarto 1, o piso verde no banheiro 2 e assim por diante. Então, o que o nosso cliente espera da experiência logística ou de última milha de entrega nossa tem uma barra muito alta. E a gente viu esse valor e trouxe isso como um grande diferencial competitivo do nosso negócio. Você está lidando com um sonho. Você está lidando com um sonho da pessoa. A pessoa, quando ela vai construir a casa dela, ela escolhe cada... Eu estou falando isso porque eu passei por obra agora, vocês, né, foram os escolhidos. Mas você escolhe cada pedacinho do seu piso, daquele banheiro que você vai fazer, que vai combinar com o quarto. É um sonho que você está entregando. Você não está entregando piso, você está entregando o sonho do teu cliente. Muda o benchmark, né? Não é... Aí entra de novo aquela coisa de mudança de modelo mental, de sai de indústria, e o que a gente faz é cerâmica e associados, e entra no modelo de varejo, você muda até contra quem você vai se comparar. Exato. Os comparáveis mudam muito, porque de fato é isso, né? O nosso negócio, ele mexe assim com as emoções das pessoas muito profundas, né? Porque é a casa, é o morar, é o nosso lar, né? Então quem não sonha, né, em ter uma casa e fazer uma casa
bonita, né, de acordo com o que a gente imagina, né? Então a gente precisa ter um cuidado muito grande com o end-to-end, né? Desde o desenvolvimento de produto para poder chamar a atenção do cliente até de fato a entrega na casa com a qualidade, com a precisão que a gente precisa ter para fechar essa proposta de valor. E é isso que a gente se propõe, né? Esse é o nosso business, né? O nosso negócio é vender valor agregado. E a logística é um dos grandes habilitadores dessa nossa proposta de valor, assim como, obviamente, a tecnologia que a gente citou aqui, né? Na prática, né? E a gente estava falando do morar, e a gente vem de uma pandemia que todo mundo teve que mudar a sua relação com a sua própria casa, uma vez que está trancado dentro dela 24 horas por dia. E isso, eventualmente, você começa a investir, direcionar seus investimentos para dentro de casa. Você não viaja, você não troca o carro, mas você vai trocar coisas da sua casa. Só que agora as pessoas voltaram a sair e cenário macro, varejo agora está balançando um pouco mais. Em contrapartida, vocês seguem num ritmo de crescimento. A que você atribui essa evolução da Portobello Shop? Eu acho que ela é consequência, né, de todas essas escolhas estratégicas que a gente fez, né? Nós decidimos ressignificar o setor, né? De fato colocar o cliente no centro, de fato fazer isso, né? A gente se preocupou com NPS, a gente se preocupou com experiência, a gente se preocupou com última milha de entrega, a gente se preocupou com trazer uma camada de digitalização muito forte para o nosso negócio, que tem ajudado a tirar a fricção da jornada do nosso cliente. Então, eu acho que todas essas escolhas estratégicas que a gente fez e que a gente está em execução delas aí há 1 ano e meio, tem feito com que os clientes nos prefiram em relação a outros players do segmento. Eu acho que essa é um pouco da transformação que a gente está fazendo. E os nossos resultados, a resiliência dos nossos resultados que continuam, eu acho que eles são frutos diretos dessa escolha estratégica e da execução que a gente vem fazendo no último ano. Porque descolou daquela coisa do mercado cresce, então todo mundo cresce ao mesmo tempo. Exato. Isso aconteceu até meados de 2021, ali até o terceiro quarter, né? Depois, no 4º trimestre do ano passado, e todo esse ano de 2022 a gente já entra numa normalidade de mercado, né? Então o mercado já flutua, já oscila e a gente continua bastante resiliente ainda, acredito eu, fruto de toda essa nossa proposta de valor materializada lá na experiência do cliente. E a gente estava também falando sobre uma visão que você tem de não ficar na mesa sentado olhando o que está acontecendo no negócio. Que você está fazendo essa transformação no dia a dia, indo em cada uma das pontas. Você até contou pra gente que amanhã começa aí mais um pedacinho de um programa que vocês têm. Conta pra gente como é que foi, inclusive, transformar nesse sentido, realmente fazer quem está no escritório, sentado, trabalhando ou programando aqui, que vai todo dia chega no seu trabalho e vai pro outro, sentir o que acontece lá na loja. Esse é um desafio gigantesco, né, da transformação cultural e, por consequência, operacional, né? Eu acredito muito em coerência, sabe? A gente tem que ter coerência entre o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz. E quando a gente está num processo de transformação cultural, eu acho que o ato de fazer, ele ajuda muito as pessoas materializarem aonde a gente quer chegar como transformação, né? E eu sou um grande fã, né, do Sam Walton, a gente estava falando lá, que inventou lá o termo do Managing by Walking Around, né? Eu acredito muito isso no varejo. Então a gente tem que ir para a operação para entender o que está acontecendo. Como é que a gente vai conhecer as dores dos nossos clientes, conhecer as dores da operação da nossa loja, se a gente não estiver lá na operação, né? Então a gente tem feito muitos movimentos culturais para reforçar isso. E um deles é esse que a gente estava comentando, né? Que a gente tem o bonde da meta, né? Então toda última semana do mês, todo o nosso grupo de executivos vai acompanhar o fechamento das vendas aí nas lojas para sentir o que está acontecendo. Gastar a sola de sapato ali. Literalmente, e ajudar a vender, né? Também porque a gente precisa bater meta, né? Então acho que isso é muito importante e isso ajuda no processo de transformação, porque as pessoas começam a gerar uma empatia pela dor da outra área, né? Então, se vê que uma solução, por exemplo, de tecnologia que foi feita e que não atende ao desejo, por exemplo, de um colaborador nosso de loja, ir lá e sentir isso, começa a gerar uma empatia para resolver o problema. Então, esse alinhamento de todos a serviço do negócio com a centricidade no cliente tem naturalmente... Óbvio que o movimento ele inicia sempre mais forçado, mas ele está virando um movimento natural dentro da empresa, porque na medida que o tema mais relevante é o que o cliente pensa e está falando sobre a gente tem que ir até o cliente para entender isso. A mensagem é muito diferente, né? Quando sai no comunicado e quando está lá o executivo, literalmente do lado, ajudando a vender, falando o que combina a tinta com o tarará, tal, o que combina esse investimento. E tem uma coisa que é muito engraçada. Eu também tenho 3 anos e meio de experiência em varejo.
E aí tinha uma questão que a gente tinha, né? Enfim, os monitoramentos e tal, e via que, poxa, a loja não estava vendendo porque não tinha internet. Era assim, sei lá, metade das lojas vendiam porque não tinha internet. Você, caramba, como assim metade? E a gente ficou intrigado com aquilo. A gente foi na loja. Aí a gente começou toda a área de tecnologia ir à loja. Ver o que estava atrapalhando o fechamento de caixa, ver o que estava atrapalhando a abertura do caixa, porque também é um processo importante para varejo. E a gente descobriu que das 50 lojas que tinham problema com a internet, 30 eram porque era a única tomada da loja. Era a tomada onde estava... Parece bestial, mas acontece em varejo. Exato. Era a tomada onde ficava conectado toda a nossa infraestrutura da loja. O que ela fazia? Ela tinha que vender pelo WhatsApp. O telefone estava acabando a bateria, ela tirava Arranca o banco de aquilo, mas ela não sabia que tinha uma arquitetura por trás. Ela tirava aquilo da tomada, conectava o celular dela e ligava para a gente, olha, a internet está sem funcionar. A gente não entendia por quê. Então você vai ver, às vezes é uma tomada que atrapalha a venda de uma loja. Exato. Esse é um exemplo real de como as coisas acontecem no mundo real, né? No mundo do varejo. Eu acho que a melhor forma da gente descobrir essas coisas é caminhando. Estando lá, né? Para poder sentir e ver essas coisas, né? E voltando um pouco para a tua carreira, a gente vê bastante coisa de marketing, produto, etc. E essa é a primeira posição como CEO mesmo, de fato, da operação. O que muda quando você vira CEO de uma operação, empresa que faz parte de um grupo de capital aberto? Qual que é o grande salto aqui que você faz? Cara, muda tudo, né? Eu acho que parece... Parece que é simples, parece né, que Romael? É simples, mas muda tudo. Primeiro na dimensão que tem várias disciplinas que tu não trata numa diretoria, né? Vou dar exemplos de RH, só se for o diretor de RH, às vezes de operação logística, por exemplo, quando vai para a cadeira de número 1, tem que administrar tudo, né? E eu acho que a grande sensibilidade para passar por isso, eu acho que é ouvir as pessoas, é montar um time de especialistas embaixo que vai te ajudar, porque o senhor não é um especialista, ele é um generalista, né? Ele precisa tratar de muitas disciplinas dentro de um dia comum de trabalho, né? E eu acho que essa sensibilidade de escutar bastante as pessoas e esse modelo de gestão que a gente adotou em função do nosso crescimento, né? De ser um modelo mais celular, mais real-time management, assim, tem me ajudado muito nesse processo de transformação, porque, de fato, né, a gente citou e brincou, tem um livro que eu amo, né, que é do Ben Horowitz, lá, o Lado Difícil das Situações Difíceis, tem um capítulo que se chama A Luta, né? E eu acho que esse é o cargo de um CEO. Ele resume muito bem lá naquelas 2 páginas o que é. Ela é uma luta. Eu acho que tem que ter muita coerência, né, com o que a gente, de novo, né, pensa, fala e age, né? Então, eu acho que a busca, a minha jornada, eu acho que é uma busca de lucidez, né? Eu acho que é uma lucidez, não no sentido do brilho ou da transparência, mas a lucidez, eu acho que do entendimento de quais são as minhas fortalezas, mas também quais são as capabilities ou as disciplinas que eu não domino. Então, esse entendimento, né, essa abertura para isso, traz uma visão mais completa, assim. Eu acho que isso tem me ajudado muito. Eu acho que essa lucidez que vem através dessa coerência, né, entre fala, ação, entre pensamento, fala e ação, e esse entendimento do que acontece ao nosso redor, né, eu acho que a lucidez traz muito isso, tem me ajudado bastante. Você não existe... É muito difícil, né, essa transição, porque eu acho que a gente entra numa dimensão maior, a gente tem um impacto muito grande sobre as pessoas, sobre o humor das pessoas, sobre até às vezes a sobrevivência, né? Porque as pessoas dependem do trabalho para sobreviver. E ter a consciência disso eu acho que é muito importante. E eu acho que essa humildade de ter convicção de que sabe menos do que realmente sabe ajuda bastante. Aí a gente vai recorrer aos especialistas para nos ajudar. E é uma lupa muito grande, né? Às vezes você falou uma coisa que para você é super trivial, mas alguém olhou e falou assim, não, o CEO falou isso, então muda tudo, tá tudo errado. Não, calma, gente. Foi só um comentário. Exato, às vezes não dá nem pra gente comentar alguma coisa na reunião, parece que vira uma verdade absoluta, e não é isso. Né? A gente erra, todo mundo é ser humano, erra bastante, né? Então acho que tem que ter essa consciência, tu sabe, de qual é o desdobramento dos atos, né? Acho que isso ajuda muito, mas é um desafio grande. E entrando aqui para uma pergunta mais final, que a gente sempre traz de outros podcasts, a gente sempre faz, o Romael, lá de Caxias do Sul, ali, começo de carreira, tentando entender o que estava fazendo, para o Romael CEO agora.
tem uma evolução que a gente viu pensada de carreira, mas se você pudesse, olhando para trás, te dar um conselho, e só vale um, qual seria? Olha, uma reflexão boa. Vale um podcast só para isso, eu acho. Então, eu vou tentar resumir. Eu acho que eu seria mais mental e menos físico, né? Eu acho que essa minha energia, né, e que ajuda muito em muitos momentos, né, para a gente poder avançar e executar, eu acho que se pensasse um pouco mais teria ajudado bastante também ao longo da carreira. Então, eu acho que um equilíbrio maior, né, entre a energia da ação e a reflexão, acho que ajudaria bastante. Você quer botar um Waze no trator, basicamente. Entendi. Mais ou menos isso. Muito bem, muito bem. Isa, suas considerações finais? Bom, acho que foi incrível. Super obrigada, Romael, por dividir sua história. Acho que o que você tem feito ali frente a Porto Belo Shop, a gente ouvindo todas essas histórias, assim, é uma paixão por varejo que quem já foi picado por essa mosquinha do varejo sabe o que é. É um dia a dia difícil. É um dia a dia que o seu cliente muda a percepção dele a cada coisa que acontece na vida. E vocês têm conseguido realmente colocar o cliente no centro com uma transformação digital muito forte. Então, você trouxe hoje para a gente, poxa, a transformação digital é uma transformação cultural e operacional. A sua força de continuar todos os dias trabalhando, o trabalho duro que te trouxe até aqui, né? Foi trabalho árduo que te trouxe até aqui. Então, acho que a sua história realmente traz para a gente muitos insights assim, dessa conversa. E você, Felipe Collins? Eu tô aqui, eu sempre anoto aqui as minhas considerações e eu tenho um papel inteiro rabiscado, então é super legal entender e aprender tanto. Antes das minhas considerações finais, Romel, como é que a gente te encontra? Como é que é só passar numa loja da Porto Belo na última semana do mês e é o bonde da Meta, você encontra algum executivo? Como que LinkedIn funciona. LinkedIn funciona? LinkedIn super funciona, gente. Eu acho que o meu telefone também, se quiserem, não tem problema nenhum. Mas pode passar nas lojas da Porto Belo. Certamente, se eu não estiver na loja, rápido eles acham onde eu tô, né? Então, eles vão saber para poder atender Aos vocês. cuidados de. Muito bem. Exato. Eu acho que tem uma coisa legal dessa coisa de gestão mais próxima, de você procurar tá sempre conversando direto com as áreas de negócio, direto na loja, direto com a parte... Juntar tecnologia com o business faz muito sentido. E, putz, eu sou super apaixonado por essa parte de empreendedorismo e cultura. Então, você falar do Ben Horowitz e das coisas difíceis que CEOs precisam passar é um alento, assim. Acho que muita gente vai se identificar. E é uma boa jornada, assim, de idas pouco óbvias de varejo para a indústria com uma missão de transformação. Então, super sorte aí para você nessa jornada. E para você que nos assiste, continue acompanhando o CEO Talks. Como dizem os youtubers mais influencers, né, Isa? Nossa, vamos lá, ativa o sininho. Ativa o sininho para ficar atento. Coloca nas redes sociais, compartilha o que você mais aprendeu nos comentários. E a gente volta sempre trazendo os maiores CEOs do mercado para essa conversa franca e aberta. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.